Você assistiu ontem no Pai Passa na Frente ao testemunho vocacional do irmão Nelson, missionário redentorista. E hoje, dando continuidade às meditações do mês vocacional, a partilha de vida de muitos missionários e missionárias do Pai Eterno, nós vamos conversar com o padre Antoniel, que também é missionário redentorista aqui da província de Brasília e que vai nos contar sobre os caminhos do discernimento vocacional à vida religiosa consagrada. Padre Antoniel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Pai Passa na Frente. Boa tarde, confrade, Padre Alexandre, é uma alegria estar aqui, muito obrigado à acolhida de cada um de vocês. Estamos aqui para ajudar os nossos jovens a discernir esse chamado de Deus, né? Com certeza, mas antes eu não posso começar esse bate-papo sem perguntar como foi o seu chamado pessoal e ao mesmo tempo a sua resposta ao Pai Eterno para a vida religiosa consagrada. Então, sou natural de Divinópolis, do Tocantins, mais um tocantinense aí, e morava até os 16 anos nessa cidade. Quando foi com 16 anos, mudei para Paraíso, do Tocantins, que temos a paróquia São José Operário. E lá um padre, um dia no final da missa, me chamou para fazer um discernimento, Padre Augusto. Sou muito grato a ele. Aí eu falei, não quero não. Mas eu fui fazendo uns discernimentos, fazendo encontros vocacionais. Eu quis fazer os encontros para que pudesse fazer esse discernimento. Nesse meio tempo, no ano de 2011, eu fiz o acampamento do Rebanhão, que me ajudou bastante nessa reflexão. E também um professor meu, Florisvaldo, um abraço a ele, lá em Paraíso, me chamou para apresentar a Paixão de Cristo, me chamou para ser soldado. Eu falei, não estou muito animado não, porque eu achava assim que não era digno para participar daquele momento, mas falei, vamos lá. E aí um dia ele me liga, olha, Antoniel, não é mais para ser soldado, é para tu ser Jesus na apresentação. Rapaz, eu falei... Promovido, né? Eu falei, agora que eu não vou mesmo. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, vamos lá. Ele conversou comigo e aquela experiência de ser Jesus na Paixão de Cristo foi uma coisa que me tocou bastante. E a partir dali eu comecei a fazer discernimentos vocacionais, me tornei acólito, me tornei ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ainda jovem. E ali eu comecei a fazer os discernimentos com o Eduardo, na época, da congregação, e o Padre Dinísio, né? Que foi também teu promotor vocacional, sim, né? Sim. E que eles me ajudaram a dar uma resposta amadurecida. E no dia 23 de novembro de 2013, aos pés da escadaria do Padre Pelágio, ele falou, Antoniel, você aceita fazer uma experiência na congregação? E eu, olha, depois desses meses de discernimento, eu aceito sim. E vim, e graças a Deus, sou feliz, estou feliz nessa vocação que Deus me chamou e eu pude corresponder. Dificuldade? Teve, porque vira e mexe, a gente dá uma resposta, quer ter uma certeza, às vezes tem dificuldade de escutar a voz de Deus, mas foi assim. E ainda teremos, né, confrade, muitos desafios. Estamos apenas começando o nosso, embora já tenhamos um certo tempo de profissão religiosa, estamos começando o nosso ministério. Padre Antoniel, confrade, depois de um longo tempo de preparação próprios da vida redentorista, e você, no caso, especificamente como religioso sacerdote, foi chamado agora a colaborar já há algum tempo na formação de novos missionários redentoristas e especificamente na promoção vocacional. Conta um pouco para nós em que consiste esse trabalho de animação vocacional, porque esse nome, animação, serviço de animação vocacional. Bom, a palavra vocare, do latim, significa chamado. Então, vocação é chamado de Deus. E nós, na nossa congregação, delegamos pessoas, que é o meu caso, o caso do padre Ruberlan e do padre Nairton, lá no Pernambuco e no Ceará, que acompanhamos jovens, ou seja, nós somos os responsáveis por animar as vocações, ou seja, animar esses chamados que Deus faz para N pessoas. Porque talvez hoje a dificuldade maior dos nossos jovens é saber discernir a voz de Deus e querer corresponder. Então, a animação vocacional, por quê? Porque a nossa missão não é desanimar. A nossa missão é animar, acompanhar, orientar, para que o jovem consiga dar uma resposta amadurecida para quem? Para Padre? Para Deus. No nosso instituto ou em outro. Mas a nossa missão é ajudar para que esse jovem dê uma resposta amadurecida e consciente a Deus, que o chama para alguma missão. Isso para qualquer vocação, né? Com certeza. O serviço de animação vocacional não se estende apenas a trazer jovens para os nossos seminários, mas o que a gente observa é que o trabalho de vocês ele é para a vocação como um todo, qualquer para que chamado. o jovem consiga acertar nesse chamado e ter uma identidade. A gente olha o perfil, acompanha, sente os anseios e
e ver, olha, talvez a sua vocação é um matrimônio. Não, talvez é para um instituto contemplativo. Não, talvez para outro lugar. E assim nós vamos direcionando e ajudando o jovem a dar uma resposta amadurecida. E já que nessa semana a gente está rezando pelas vocações religiosas e você, confrade, trabalha com a promoção vocacional diretamente também para os missionários redentoristas, existe algum tipo de critério ou de algum carisma ou dom específico que o jovem que é candidato à vida religiosa consagrada na congregação redentorista precise ter? Por exemplo, aquele dom mais especial para uma determinada coisa, a disponibilidade missionária. Quais são assim, os critérios, os elementos importantes que o jovem precisa demonstrar inicialmente na promoção vocacional aqui na congregação? O jovem, primeiramente, tem que querer dar essa resposta. Tem que ser um dinamismo livre. Ele tem que fazer isso do coração. Então, quando o jovem chega até nós tentamos, né, perceber isso. Esses sinais vocacionais, esses sinais do chamado de Deus. Se ele livremente quer isso, se ele tem busca, se ele tem anseio, se ele está ali na liberdade. E, claro, nós temos outros critérios que seriam, por exemplo, a idade. Acompanhamos jovens de 18 a 29 anos, mas também acompanhamos menores de idade, nessa intenção de quando eles terminarem o ensino médio, consigam ingressar. Mas o principal critério é essa busca, é ele querer, porque é o jovem que corresponde ao chamado de Deus. Nós estamos ali como ponte. Então, primeira coisa, vontade, busca. Depois que começamos esses acompanhamentos, a gente nota a disponibilidade para a convivência, viver em comunidade, porque a nossa vivência é comunitária. Ah, padre, eu não dou conta de conviver com os outros, não. Então, já é um critério. Por quê? Porque a pessoa tem que querer viver em comunidade, com o povo de Deus. E na nossa vivência, nas nossas casas, que são no mínimo 3 pessoas, né? Entre os confrades também, Entre os confrades. É importante que o candidato queira conviver com os próprios confrades. Participar, conversar, amadurecer isso. Então, o critério de comunidade é muito forte. E essa busca, anseio, e claro, tem que querer estudar. Ah, padre, eu tenho uma dificuldade, mas eu não estou dizendo que tem que se debruçar e viver só do estudo. Não, porque a nossa vida é ler, é nos preparar para acompanhar bem o povo de Deus, para poder orientar o nosso povo de Deus para que chegue ao céu. Então, requer que tenha um pouco de estudo, um pouco de instrução para a gente fazer esse discernimento. Padre Antoniel, a gente sabe que esse trabalho é muito bonito, extremamente importante, né? E uma vez que o jovem aceita esse convite ou ele entra em contato conosco, né, para procurar como fazer esse acompanhamento vocacional que se dá na forma de encontros, com o que ele se encontra durante esses encontros, né? Como se estruturam os encontros vocacionais para ajudar o jovem nesse discernimento? Então, nós acompanhamos esses jovens e aí eles perguntam, como é que a gente faz? O que fazer para discernir? O que é discernir? É fazer uma opção. Então, aqui nós promovemos encontros de final de semana. Março, maio, agora, final de semana passada, aconteceu um aqui em Trindade, né? Encontros que os jovens vêm passar o final de semana conosco. Tem orações, missas, momentos de partilha, de convivência, de lazer, de participação e de conhecimento dos nossos apostolados. Então, o jovem é chamado para fazer essa convivência conosco. Acontece só em Trindade? Não, acontece na região, né, de Pernambuco, na região do Ceará, do Piauí. São vários lugares que nós promovemos esses encontros para ajudar esses jovens. Se ficar perto, fica longe. Então, nós promovemos isso para que ele consiga vir, conviver e dar uma resposta. Porque uma coisa é falar pelo celular, outra coisa é conversar com outros jovens que estão nesse processo de discernimento e estar no seminário com a nossa presença e a companhia. Com certeza, a convivência ela é mais efetiva, né? Agora, Padre Antoniel, que recado você deixaria para toda essa juventude aí que hoje está nesse processo de discernimento? E eu não digo apenas sendo restrito especificamente à vida consagrada, mas de repente tem algum jovem que está aí fazendo discernimento para ser sacerdote em alguma diocese, dos jovens namorados que estão em busca de amadurecer o relacionamento para realmente darem o sim definitivo um para o outro para o matrimônio, ou para aqueles que querem um instituto de vida consagrada diferente, para quem quer viver o celibato. Qual o conselho para quem está nesse processo de discernimento vocacional? Primeiramente, eu falo para seguir a gente nas redes sociais, né? @vocacional redentorista BSB ou no portal paieterno.com/vocacional. Ali nós podemos te acompanhar, jovem, e te ajudar. Fazendo esse processo,
a minha mensagem é que você não desista. Tenha consciência de que, se Deus te chama, Ele te dá a garantia que você vai conseguir. Mas procure ajuda, assim como Samuel pediu ajuda a Eli e ele teve a resposta amadurecida. Conte com as nossas orações e encerra com a frase de São João Nepomuceno Neumann, o nosso santo redentorista. Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de loucura para dar um próximo passo, um pouco de coragem. Então, coragem. Deus te chama, não tenha medo de responder ao chamado de Deus para a sua vida. Com certeza. E nunca nos esquecer que vocação é realização pessoal, mas também da vontade de Deus na nossa vida. Reze bastante, faça bem esse processo de discernimento vocacional para acertar na vocação, porque vocação acertada... Vida feliz. Padre Antroniel, muito obrigado pela partilha de hoje. Valeu, que o Pai Eterno continue abençoando a sua missão, seu ministério e a sua consagração religiosa. Amém. Foi um prazer estar aqui. Deus abençoe você também. Obrigado por compartilhar conosco a nossa semana. Amém.